Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, o saldo do retrocesso e as terras raras. O que passou e quais foram os vetos do PL da devastação. Também vamos falar sobre as terras raras e como elas entraram dentro da novela do tarifaço. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. E antes de mais nada, deixa eu começar cumprimentando as minhas colegas de bancada. E hoje nós temos uma novidade, tem aqui uma nova colega do Fim do Mundo. É que a Marina Amaral está fazendo uma apuração, não vai estar aqui com a gente hoje, mas hoje a gente tem o prazer de receber a Isabel Seta, repórter da Pública, e que a voz vocês vão se acostumar a ouvir, porque ela está conduzindo aí a próxima temporada do Amazônia Sem Lei, um projeto super especial que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, bem-vinda, Isabel, e bom dia. Bom dia, Terto. Muito feliz de estar aqui. Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal que nos acompanha. E Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Isa, muito bom ter você aqui. Bom dia, pessoal. Bom, já volto aí com a Isabel e com a Giovana, mas antes chegou a hora dos nossos recados. Eu sei que o nosso cérebro desliga na hora que a gente vai passar esses recados para vocês, esses recados que a gente sempre dá, mas agora o papo é bem sério, gente, porque é o seguinte, o YouTube está punindo aí os vídeos do Bom Dia Fim do Mundo por critérios meio arbitrários, né? A gente sabe que as Big Techs falam muito de liberdade de expressão e de censura, mas a gente não sabe muito bem como funcionam os algoritmos dela. Por exemplo, o último episódio, que foi com a entrevista com a ministra Marina Silva, a gente foi punido ali por suposto conteúdo político. Veja se faz sentido, né? Quando a gente entrevista uma ministra ser punido por conteúdo político. Então, mais do que nunca, a gente precisa do apoio de vocês, né? Então, você pode compartilhar o programa, curtir, seguir, comentar, nas suas redes, no boca a boca, com quem você conhecer, para trazer mais gente aí, a gente burlar um pouco essa censura aí do algoritmo. Se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, pode nos dar 5 estrelas, que também ajuda a melhorar a nossa visibilidade. Agora que eu já passei o nosso chapéu, fiz o nosso apelo, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Então vamos começar aí o primeiro bloco. Bom, hoje a gente vai falar de algumas novelas, né? A gente vai falar da novela aí das Terras Raras dentro da novela Tarifaço, mas nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre a conclusão de um capítulo dessa história interminável do retrocesso ambiental no Brasil, o PL da devastação, que a gente falou aqui em alguns programas, né? Então a gente teve aí o veto do presidente Lula em alguns itens, não sei se são muitos ou poucos, a gente vai tentar entender agora. E acho que a primeira pergunta, Giovana, o fim desse capítulo foi positivo, negativo ou nem para lá e nem para cá? Como é que foi isso? Pois é, Terto, não existe 8 ou 80 nesse Brasil, né? Não rolou o veta tudo que os cientistas, ambientalistas estavam pedindo, mas também não passou o texto integral do jeito que tinha saído do Congresso, que de fato era tão ruim, tinha tanto retrocesso, né, fragilizava tanto o licenciamento ambiental, que ganhou esse apelidinho aí de PL da devastação. O presidente Lula sancionou o texto com vetos a 63 trechos do projeto de lei, que tinha quase 400 trechos. Então, assim, em número parece pouco, mas ele tirou, de fato, as partes mais problemáticas que saíram do Congresso, né? A justificativa que o governo deu foi que esses vetos vêm para garantir a integridade do processo de licenciamento, proteger o meio ambiente, mas também promover um desenvolvimento sustentável. E aí, outra justificativa que eles dão, e eu acho que é o pulo do gato, eles falam assim, que eles também buscaram incorporar inovações que vieram do Congresso para tornar o licenciamento mais ágil, sem comprometer sua qualidade. O anúncio dos vetos foi feito numa coletiva de imprensa que foi liderada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E vamos lembrar, né, que na conversa que ela teve com a gente na semana passada, só 2 dias antes do anúncio dos vetos, ela disse que o texto que tinha saído do Congresso realmente decepava a estrutura de licenciamento ambiental do país. E ela até contou o esforço que eles vinham fazendo ali para tirar os trechos mais graves, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Uma das mudanças mais importantes foi em cima daquela licença por adesão e compromisso, a tal da LAC, que o pessoal até chama de autolicenciamento, porque na prática o empreendedor vai lá, preenche uma fichinha falando que vai fazer tudo direitinho e pronto, né? Facinho, sem nenhuma análise por parte do órgão ambiental. E o texto do Congresso falava que isso era permitido para empreendimentos de pequeno e médio potencial poluidor. Com o veto, a LAC fica restrita somente para empreendimentos de pequeno potencial, o que é bem importante.
Outro veto que foi feito foi a uma medida que previa que só seriam aplicadas condicionantes ambientais para os impactos diretos de uma determinada obra e não para os indiretos. Só que, por exemplo, um dos principais impactos indiretos que a gente tem, sei lá, de grandes obras na Amazônia é o desmatamento, e isso estava ficando de fora. Então, também foi vetado esse item. Eu vou destacar só mais 2 vetos. Um item que retirava a proteção especial para a Mata Atlântica, isso foi vetado, e um outro que dispensava produtores rurais de fazer licenciamento ambiental, desde que eles já tivessem feito o cadastro ambiental rural, mas mesmo se esse cadastro não tivesse sido validado. E agora não pode, né? A dispensa só fica para quem já teve o cara analisado. Acho que vale a pena também destacar um pouquinho como que foi a coletiva de imprensa que anunciou esses vetos. Porque além da Marina, estava lá também a número 2 da Casa Civil, a Miriam Belchior, e o Sidônio Palmeira, que é o ministro de Comunicação Social, né? Porque na fala de todo mundo ali, buscou-se sinalizar que tinha havido uma unidade no governo, né? A Miriam Belchior falou que as decisões não eram só de um ministério, mas do governo como um todo. O Sidônio, inclusive, quando ele foi passar a palavra para a Marina, ele falou, nossa querida Marina, o que tem um simbolismo aí, porque a gente sabe que por muito tempo, quando estava tendo ali, né, a movimentação no Congresso, pareceu que a Marina estava sozinha nessa batalha, né? A minha leitura também vai um pouco além. Eu acho que quando eles apresentam os vetos desse jeito, é um jeito até de amansar os críticos de que, pode ter sido pouco veto, porque, bom, se a Marina tá ali, a Marina era a principal crítica e ela tá de acordo com o que ela sobrou... tá lá referendando, né? Ela tá referendando, exatamente. Porque, realmente, uma das coisas que sobrou talvez seja uma das mais polêmicas e ela vai para frente agora. O Lula decidiu manter a tal da licença ambiental especial, a LAI, que é uma coisa que foi inventada aos 55 do segundo tempo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um pouquinho antes desse projeto ser votado no plenário do Senado há alguns meses, né? Quando ele apresenta essa LAI, ela estabelecia que empreendimentos que forem considerados estratégicos pelo Conselho do Governo contariam com um processo muito rápido de análise, de apenas 12 meses, e no que eles chamaram de procedimento monofásico, em vez do trifásico, que é o tradicional do licenciamento ambiental no Brasil, né? O Lula manteve a LAI, ele tirou essa expressão monofásico, então, em teoria, continua tendo todas as fases. Só que aí, não contente em manter a LAI, ele foi lá e decretou uma medida provisória falando que essa LAI tem eficácia imediata, ou seja, ela já está valendo. E por que esse item era tão polêmico, né? Porque se entende que a hora que você vira e fala assim, isso aqui é estratégico para o governo, é como se criasse uma pressão política para você ter essa licença, né? Então, vamos supor, o governo vai lá e entende que é preciso abrir novos poços de petróleo na Foz do Amazonas. Bom, com isso agora, esse pedido rapidamente entraria já em análise e em 12 meses teria que sair uma resposta. Conversei com a Sueli Araújo, porque ela foi presidente do IBAMA, ou seja, ela já teve nessa posição de ter que analisar coisas que são prioritárias. Agora ela é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e está se debruçando há muitos anos em cima do licenciamento ambiental, então é sempre legal ouvir a Sueli. Tanto que ela fala, olha, realmente os vetos são importantes, o governo teve um esforço aí de lidar com as coisas que eram mais problemáticas, mas ela falou assim, gente, eu não vejo como essa lei possa dar certo. Porque ela falou assim, obras prioritárias para o governo, por exemplo, obras do PAC, em geral são obras de grande impacto. Então, ela falou assim, é inexequível você fazer todas as análises no período de um ano, né? Porque, normalmente, o órgão licenciador começa ali analisando o estudo de impacto ambiental de um projeto que é muito básico. E cada vez que o órgão ambiental pede alguma informação, esse projeto vai ganhando robustez, né? Ele vai ficando mais maduro, segundo a Sueli. Até porque o órgão ambiental vai lá falando, olha, melhora aqui, melhora acolá, né? É isso que dá as diretrizes para você depois ter o projeto final. Ou seja, não dá tempo de sair em 12 meses. E também não dá para esperar que o empreendedor vai levar tudo pronto antes do processo começar, porque também seria muito caro, né?
Enfim, acho que teve um jogo político bravíssimo aí, né, de ser jogado. É claro que o governo, por exemplo, quis agradar o Alcolumbre, né? Isso eu acho que é muito evidente, ainda mais criando uma medida provisória da proposta dele. Agora vamos ver, né, o que vai vir desse conselho do governo, o que eles vão querer acelerar, se vai ser mais petróleo, se vai se asfaltar a BR-319, enfim... Temos muitos próximos capítulos aí ainda. Então, Gi, e eu estava falando com o Ricardo Terena, que é advogado e coordenador jurídico da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, né? Que é a associação mais representativa a nível nacional. E ele estava justamente dizendo que a APIB está preocupada com o fato da LAI, que é essa licença especial, ter ganhado a medida provisória, porque eles entendem que isso significa que vai ter uma pressão política e uma decisão política para acelerar empreendimentos que, eventualmente, têm o potencial de impactar terras indígenas, né? E daí ele até citou o caso específico de empreendimentos de mineração, que têm sido muito incentivados, né, nesse contexto de transição energética, como a gente ainda vai falar no segundo bloco. E daí, assim, só queria trazer mais um ponto que o Ricardo destacou, porque a APIB e outras organizações indígenas, organizações quilombolas e o próprio Ministério dos Povos Indígenas estavam bastante preocupados com outros trechos do PL que também foram vetados, né? Eram os trechos que diziam que a FUNAI, que é o órgão que toca os processos indígenas, e o INCRA, que é o órgão que toca os processos quilombolas, só iam ser envolvidos no licenciamento de empreendimentos que impactassem territórios indígenas já homologados e territórios quilombolas já demarcados também, oficialmente. Então, isso significa que muitos territórios que ainda não estão nessa etapa da burocracia iam ficar de fora do licenciamento. Se o empreendimento impactasse uma terra que só foi identificada, mas ainda não foi homologada até o final, não ia ter que ouvir a FUNAI, por exemplo. Então, esse trecho caiu. E, além disso, o PL também colocava que as manifestações da FUNAI e do INCRA iam ser só uma opinião. Basicamente, o IBAMA não ia precisar respeitar o que esses órgãos dizem na hora de decidir sobre as licenças ou sobre as medidas, né, medidas de compensação, as medidas condicionantes. Então, a gente ia ter uma situação meio bizarra do tipo, o INCRA poderia falar, IBAMA, esse empreendimento aqui impacta essa comunidade quilombola, pode contaminar o rio, então a gente vai ter que tomar tais medidas para evitar isso. E o IBAMA ia poder responder, ok, obrigada, não quero. Obrigado pela sua opinião, Valeu, mas não. Exato. Então, isso era também destacado como algo que tinha um potencial negativo bastante grande, também foi vetado, né? Inclusive, nessa apresentação para a imprensa que a Marina estava lá conduzindo, ela chegou a dizer que o presidente Lula se envolveu diretamente para chegar a uma solução para esses pontos dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. E a decisão foi por vetar, né? Daí eu fui perguntar para o Ricardo Terena, da APIB, esses vetos resolvem? E ele disse, olha, esses vetos são importantes, né? Mas ainda assim é delicado, porque no caso específico das terras indígenas, a previsão é que vão ser considerados os territórios que já estão em processo de delimitação pela FUNAI, né? E por que isso é problemático, segundo o Ricardo? Porque daí não vão ser contemplados todos os territórios indígenas que existem no país. O que também vai contra a jurisprudência do próprio STF, que já analisou em ações anteriores, assim, e decidiu que o direito dos povos indígenas em relação à terra é um direito originário. Ou seja, a demarcação é um procedimento meramente declaratório. O Estado brasileiro está só reconhecendo um direito que já existe. Então, não poderiam ser excluídas eventuais terras que ainda não estão nesse processo formal, né? Então, também tem essa questão, assim, que acho que não ficou 100% também. Do jeito que eles queriam. Mas entre alívios e preocupações, acabou a história? Tinha mais alguma fase? Claro que não, né, Terto? Porque nada acaba nesse país. São novelas intermináveis. Por quê? Porque veto presidencial não é o ponto final de nada, né? Tem que voltar para o Congresso analisar esses vetos. E sempre bom lembrar que quando esses projetos foram aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, eles tinham um apoio fortíssimo da bancada ruralista, que, enfim... Vamos ver, né? Porque eles estão sempre aí meio em pé de guerra com o governo, né? Mas, assim, a gente vê que essa coisa, por exemplo, de fazer a LAI virar uma MP é uma sinalização do presidente Lula pro Alcolumbre. Então, imagina-se que seja ali para tentar fazer com que os vetos passem, né?
E também tem uma outra questão, porque como o governo vetou muita coisa no projeto de lei original, ele também teve que apresentar um projeto de lei que ele fala até com urgência constitucional, que é para preencher essas lacunas que foram deixadas com o veto. Então, isso também precisa ser votado no Congresso. O relator do projeto de lei da Câmara, que é o deputado Zé Vitor, da bancada ruralista, nessa segunda-feira agora ele já falou, por exemplo, que vai defender que se derrube alguns dos vetos. Então, ainda temos... Não acabou. Definitivamente não acabou. Bom, no segundo bloco a gente vai para outra novela, essa mais recente, que é das Terras Raras. Mas, por enquanto, a gente vai para as terras isoladas aí do cotidiano, na trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta. Essa semana eu descobri que o roteirista de tendências em 2025 não está só muito doido, como muito deprimido. Virou tendência entre jovens da geração Z o uso de chupetas infantis. Isso mesmo, adultos usando chupetas e não de uma maneira fetichista, ou pelo menos não assumidamente fetichista. Especialmente nos Estados Unidos e na China, essas pessoas desenganadas com um futuro cada vez mais incerto resolveram recorrer a uma fantasia do passado para lidar com suas angústias. Nas redes já começam a aparecer vídeos de pessoas utilizando suas chupetas em momentos de estresse e burnout. Ou seja, para nós da geração Y, a nossa chupeta foi o Rivotril. E por trás de toda a tendência tem sempre o influencer ganhando dinheiro. Nem todo mundo é como o Felca, que ajudou a combater a adultização de crianças. Alguns preferem promover a infantilização de adultos. Então já temos tutoriais por aí ensinando você a customizar a sua chupeta de ansiedade. Ponto para a geração Z. A gente nunca conseguiu customizar o nosso clonazepam. Com isso, o futuro é um grande jardim de infância promovido pelo capitalismo tardio e vigiado por robôs. E essa foi mais uma chupeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. E depois dessa trombeta, nada melhor do que falar da nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça um pix agora mesmo de qualquer valor para contato@apublica.org. O jornalismo independente precisa da sua ajuda. Bom, vamos lá então para o segundo bloco. Giovana, ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar em Terras Raras antes desse ano, em 2025. Nunca tinha ouvido falar, não imaginava que tínhamos uma reserva disso. E também nem que isso era muito disputado, né? Então vamos começar esse primeiro bloco tentando aí, acho que outros ouvintes também fazem parte desse grupo que eu estou inserido, tentar entender um pouco mais sobre isso. O que são essas terras raras e por que estão se falando tanto delas agora, né? Você tem razão, Terto. Mas sabe que não é uma coisa nova, né? Eu acho que a gente começou a ouvir falar muito disso agora por causa do tarifaço dos Estados Unidos. Uhum. Pelo que a gente tem visto, um tanto aí dessa guerra comercial que o Trump está provocando não só com a gente, mas com outros países, né? Tem um pouco a ver com os interesses dele por esse conjunto de minerais que são minerais críticos, tanto para a transição energética, quanto também para usos militares. A gente começou a ouvir falar mais disso logo no começo do ano, né? Quando o Trump falou, por exemplo, que queria anexar a Groenlândia, e na Groenlândia tem terras raras. Aí depois, quando ele meteu a colher na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí ele também falou, né, das terras raras na Ucrânia. E isso é uma questão que também está aparecendo aqui com o Brasil, né? E talvez possa até ser uma carta na manga do governo brasileiro, né, na hora que a gente vai tentar negociar, por exemplo, né, uma diminuição das tarifas, aí tentar aliviar as tensões. Inclusive, o ministro Fernando Haddad chegou a dizer que tinha a expectativa de falar disso na reunião que ele ia ter com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent. Era uma reunião para discutir o tarifaço, mas o Haddad chegou a mencionar que poderia falar disso, né? Mas era uma reunião que estava marcada para acontecer nessa quarta-feira e ela acabou sendo cancelada de última hora, segundo o Haddad, por pressão da extrema-direita, leia-se Eduardo Bolsonaro lá. Sabote enquanto eles dormem, né? Sabote enquanto eles Nossa dormem, exatamente. Senhora. Agora, mesmo que isso não tenha andado ainda, eu acho que a gente deve ouvir falar bastante, né, desse assunto daqui para frente.
Agora, mais do que eu ficar falando aqui, acho que a gente devia ouvir a Isa, porque ela tá mergulhando nesse negócio de terras raras há alguns meses, né, Isa? E chegou a visitar o único lugar no Brasil onde já tem a exploração. Então, Isa, vou jogar a bola para você, na verdade. O que são as terras raras e para que eles servem? Responde para o Terto e para a gente. Então, terras raras, né? Esse nome mítico, ele é usado para falar, na verdade, de um conjunto de 17 elementos químicos que têm propriedades especiais, tipo magnetismo muito intenso, capacidade de absorver luz. Então, assim, para quem ainda lembra das aulas de química, são os elementos que estão naquela linha que fica embaixo da tabela periódica, na primeira linha. E, bom, eu acho que esse nome terras raras, ele confunde, na verdade, um tanto, porque esses elementos não são raros. Eles são até bem abundantes na crosta terrestre. O problema é que eles costumam ser encontrados em concentrações tão baixas que não vale a pena fazer mineração. E, além disso, eles estão muitas vezes misturados com outros minérios e elementos e misturados entre si. E separar eles não é exatamente a coisa mais fácil do mundo. É um processo bem complicado. Só que eles precisam ser separados, porque cada um deles tem aplicações diferentes. Então, por exemplo, tem elementos de terras raras ideais para lâmpadas de LED, telas de celular, lasers de aparelhos médicos e por aí vai. Mas, assim, o mais importante a nível comercial são 4 elementos. Cada um deles tem um nome pior que o outro, mas eu vou dizer aqui para vocês conhecerem. É o praseodímio, o neodímio, o disprósio e o térbio. Meu Deus. Isso aqui ainda vai virar nome de gente, hein? Vocês começaram. E esses 4, eles são tão importantes porque eles são usados para fazer os superímãs, que são ímãs potentes, menores, né? Usado tanto em motores quanto em sistemas de carros elétricos, turbinas eólicas. Então, aí, né, as tecnologias da transição energética, que tem impulsionado a extração no mundo, a conversa sobre esses elementos no mundo. Tanto é que, entre 2015 e 2023, a demanda por terras raras dobrou. E a previsão é que a demanda de terras raras e dos outros minerais críticos para a transição volte a dobrar agora nos próximos 5 anos. Agora, basicamente, hoje isso tudo está na mão da China, né, Isa? É isso, assim, totalmente. De quem domina o mercado de terras raras é a China. A China extrai ainda a maior parte, né, desses elementos. Só que, mais importante, praticamente ela sozinha domina o processo de separação e produz 90% dos superímãs usados ao redor do mundo, né? E como é que a China chegou até aqui, né? Primeiro, assim, até os anos 80, quem dominava esse mercado eram os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos e outros países têm depósitos chamados de pedra dura. São depósitos mais complicados de explorar, porque eles exigem perfurar, explodir, britar, são depósitos mais radioativos. E no início dos anos 80, a China descobriu depósitos de argila iônica, que são bem mais fáceis de explorar. Você não precisa de tanta coisa. E, além disso, ela estabeleceu, né, uma política industrial que priorizou toda a cadeia de terras raras, da extração, passando pela separação, para fazer o superímã e para fazer até o carro elétrico. Tanto é que a China hoje é o maior mercado global, né, de carros elétricos. Dominam tudo. E tem até uma frase famosa do Deng Xiaoping, lá no final dos anos 80, quando ele falou: os árabes têm petróleo, nós temos as terras raras. Já sacando que isso seria uma coisa super importante. E realmente tem sido uma vantagem chinesa, né? Quando o Trump anunciou no começo do ano aquelas primeiras tarifas para a China, que depois ele pausou, agora ele pausou de novo. Mas lá atrás o governo chinês respondeu restringindo as exportações de terras raras, só por alguns meses, mas assim, já foi o suficiente para causar problema para cadeias globais, inclusive de montadoras tipo a Ford. Então, os Estados Unidos já estão preocupados com essa dominância da China tem um tempo, antes mesmo dessas restrições. No começo do ano, Trump fez um decreto para priorizar e incentivar a produção de minerais críticos, dizendo explicitamente lá no texto do decreto que eles importam mais de 70% de terras raras da China, né? E esse decreto acho que também revela um pouco da grande preocupação, que, como você mesma falou, hoje é militar. Porque as terras raras, além de serem usadas na transição energética, elas também são usadas em vários equipamentos militares. Por exemplo, os superímãs para caças da Força Aérea, para drones, para submarinos, para mísseis balísticos, né? Então, não é à toa que elas estão aparecendo realmente em várias das negociações e várias das brigas do Trump.
com os outros países. E aí, então, que eles poderiam acabar tendo interesse nas nossas terras raras aqui no Brasil, né? Então, explica um pouco melhor como que está sendo feita essa exploração aqui. Então, Gê, o Brasil, ele entrou nessa conversa geopolítica global sobre terras raras porque a gente tem a segunda maior reserva do mundo. Uau. Só atrás da China. E mais importante, os nossos depósitos são de argila iônica, como os demos chineses. sorte, então. Exatamente, exatamente. Eu estava conversando lá atrás com um empresário que é assim um pioneiro nessa indústria, o Konstantin Karainopoulos, ele é grego, e ele tem mais de 30 anos produzindo terras raras e materiais derivados na Ásia, na América do Norte, na Europa. Ele é cofundador de uma das grandes empresas do setor, enfim, conhece o negócio. E ele me falou, olha, eu tenho andado ao redor do mundo, vendo depósitos há anos, e eu acho que o Brasil tem, de longe, os melhores depósitos. Só que aqui, assim, essa exploração ainda é muito incipiente. A gente está muito longe, assim, anos-luz longe de ter uma cadeia estruturada, né? Como a China tem. Apesar de incentivos do BNDES nessa direção, a gente tem um foco hoje muito na extração mesmo. E mesmo assim, a gente tem poucas operações já realmente tirando a coisa do chão, né? Eu fui para a cidade que tem justamente a única mina que opera já em nível comercial no Brasil, que é Minasul, uma pequena cidade de, tipo, 30 mil habitantes no norte de Goiás, quase ali na fronteira com o Tocantins. E lá está operando uma mineradora que chama Serra Verde, que foi criada por um fundo americano e é alavancada com dinheiro estrangeiro também, que já começou a produzir, ainda que não tanto quanto eles esperavam, mas já está produzindo um concentrado de terras raras que é enviado justamente para a China fazer a separação. Então, você vê, a mina é de um fundo americano, mas o cliente é realmente chinês. E, além desse depósito em Minasul, que é bem grande, tem ainda um outro maior, que está atraindo muita atenção também, que é o depósito de argila iônica em Poços de Caldas, Minas Gerais. Minas Gerais, o estado da mineração, né? Realmente. Um dos projetos que está próximo de obter licença ambiental lá é o projeto Caldeira, que é de uma mineradora australiana, que também vai produzir esse concentrado de terras raras, com bastante concentração daqueles 4 elementos importantes para os superímãs. E eles até já firmaram assim, um protocolo de intenção, assinaram com uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia de separação nos Estados Unidos e que tem apoio, inclusive, do Departamento de Defesa americano. Caramba. Bom, eu tô me sentindo, acho que quem está escutando isso também está se sentindo como um brasileiro que, sei lá, achou terras raras no bolso, entendeu? Que o negócio tem uma riqueza aí. Mas tem alguma pegadinha nisso, né? Fico imaginando. Porque você falou que a gente tem aqui dentro da argila iônica, né? Então não tem que explodir nada, as coisas. Mas tem algum impacto ambiental, essa mineração de terras raras? Certo, essa é uma super questão, assim, acho que primeiro é importante dizer que mineração é mineração, né? Então, assim, sempre tem impacto. Como eu falei, as terras raras estão normalmente em concentrações muito, muito baixas. Então, o caso, por exemplo, dessa mineradora australiana, a previsão deles é extrair 1 tonelada de argila para produzir 1,5 kg do concentrado. Isso pode ser feito sem explodir nada, sem perfurar, só basicamente tirando as camadas superficiais da terra. Então, não é tão assim horrível, não são buracos muito grandes, etc. Mas, assim, onde é que vem a parte complicada ambientalmente? Você pega toda essa argila e você precisa tirar a terra rara. Você precisa conseguir extrair ela, né? E, para fazer isso, eles lavam a argila em alguma solução. Normalmente, uma solução de água e algum fertilizante, tipo nitrato de amônia, sulfato de amônia, enfim. E se você faz isso de qualquer jeito, daí realmente você pode causar muitos problemas, né? Com altos riscos, por exemplo, de contaminar o solo, contaminar rios. E tem muitos relatos que foi isso que aconteceu em Minas, na China, onde a exploração foi feita por muitos anos sem controle praticamente nenhum, entuchando esse fertilizante, e daí corpos hídricos ficaram contaminados, o solo, enfim. E tem denúncias semelhantes já acontecendo também em Mianmar, que é outro país que também está minerando, assim, extraindo bastante terras raras. Aqui no Brasil, assim, as empresas que eu vi mais de perto têm um discurso bem ambientalmente correto, dizem que são sustentáveis, que, né, por exemplo, essa empresa em Minasul, a Serra Verde, não usa fertilizante, ela lava a argila com uma solução de água e sal. Ela diz que ela recicla toda a água, então que essa água não vai ser descartada. Enfim, essa outra mineradora australiana fala a mesma coisa, que assim, apesar de que ela vai usar sulfato, ela vai fazer uma recirculação da água, que vai retirar, né, que vai pegar a terra que foi retirada.
e usar essa mesma terra para tapar os buracos que ela abrir, depois vai reflorestar com vegetação nativa, por aí vai. Só que, assim, só nesse processo também, assim, antes dela tapar de volta o buraco, ela precisa guardar essa terra em algum lugar, né? Então, assim, eu estava dando uma olhada no licenciamento e eles estão pedindo para licenciar uma pilha de rejeitos. Daí, assim, pilha de rejeitos, todo mundo já fica um pouco nervoso. Exato. Porque pilha de rejeito é a última moda, assim, na mineração para substituir aquelas barragens de rejeito, principalmente depois do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? Que foram 2 barragens que romperam. A diferença é que a barragem, o rejeito fica mais líquido mesmo, ele é guardado ali como se fosse uma lama. E na pilha, em tese, as empresas tiram a umidade, então fazem o que elas chamam de empilhamento a seco. Só que vários especialistas com quem eu já conversei falam que a gente não tem regulamentação nenhuma para pilhas de rejeito hoje no Brasil. Então, cada minerador está fazendo como quer. Por exemplo, não tem limite para a altura que essas pilhas podem chegar. E a gente está falando de verdadeiras montanhas, assim, coisas de, tipo, 100 metros. E elas podem deslizar. E elas podem deslizar. Inclusive, a gente já teve, assim, alguns casos recentes de pilhas que deslizaram. E, obviamente, sem o mesmo impacto, sem o mesmo dano que foi Mariana e Brumadinho. Mas, ainda assim, por exemplo, teve casos de que pessoas tiveram que ser removidas das suas casas porque uma pilha deslizou, né? Pois é, Isa, você falar aí de Mariana e Brumadinho realmente é uma ótima lembrança, porque a gente teve muitos casos aí, né, de acidentes graves, né, envolvendo mineração no Brasil, então a gente fica realmente pé atrás. Por isso que é importante a gente preservar aí o rigor, né, do licenciamento ambiental, que retoma aí o assunto que a gente trouxe no primeiro bloco. Não sei se é realmente uma luz no fim do túnel, vamos ver se é uma luz no fim do túnel nas terras raras, mas por enquanto a gente vai mesmo para o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde a nossa fada sensata Alana vem aí com uma boa notícia, logo depois da vinheta. Em 2024, uma tragédia nos mostrou como a crise do clima pode afetar até uma das maiores paixões nacionais, o futebol. Os estádios do Grêmio e do Internacional foram duramente atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, levando a jogos adiados e a diminuição no rendimento dos atletas. Nesse mesmo ano, no Rio de Janeiro, nascia a iniciativa Terra Futebol Clube, uma campanha que convida jogadores, torcedores, clubes, governos e toda a comunidade do futebol para ações contra as mudanças climáticas. A organização é conduzida por uma colisão entre os times Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, além de grupos comunitários e organizações de jovens. A ideia é aproveitar a aproximação da COP30 para chamar a atenção daquelas pessoas que ainda não estão conectadas com a pauta. No projeto, tanto jogadores quanto torcedores podem realizar ações sustentáveis para marcar pontos para os seus times, como, por exemplo, ir a pé ou de transporte público para os jogos e reciclar lixo produzido. Para serem contabilizadas, as ações têm que ser compartilhadas com a hashtag Gols pela Terra. As informações são do Colabora. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@publica.org. E se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou lá alguns links e matérias interessantes para você. Outra coisa que você pode achar interessante é escutar os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Rádio Escafandro, que no seu episódio mais recente conta a história de pessoas que convivem com uma das piores dores que um ser humano pode ter, que é a cefaleia em salvas. Então, depois do Bom Dia Fim do Mundo, procura pela Rádio Escafandro no seu tocador favorito e boa escuta. A gente vai ficando por aqui, mas antes de eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo, primeiro Giovana Girardi. Um abraço, Giovana. Até semana que vem. Um abraço, Terto. Isa, obrigada por ter estado aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal. E Isabel Seta, obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Bom dia. Obrigada eu, Terto. Um prazer estar aqui, Gi. E, pessoal, até uma próxima. Semana que vem, quinta-feira bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública, claro, se o YouTube aí entregar o programa para todo mundo. E também quinta-feira, às 5h30 da tarde, na C3 TV, às 18h30 na TVT e segunda-feira, às 11h30 da noite, através do canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.